Vamos dar início à nossa aula de ciências. Só para relembrar que toda sexta-feira nós temos o nosso cronograma, que é ciências em inglês, certo? Abram o livro de vocês na página 21 e acompanhem comigo com bastante atenção no livro de vocês. Cadeias e teias alimentares. Aqui na seção troca de ideias, nós temos um trecho da canção Na Borda da Mata Escura, do grupo Iambuzinho. Ela trata da caça realizada pela onça pintada na mata, e de como os outros animais reagem a isso. Na borda da mata escura. E na mata o medo espalha. Vem a onça na caçada, lobisomem bico ralha, paca encolhe, anta cala. Tão calada na tocaia, em seu salto é certeira. Foge, foge a cutiaia, capivara entremedeira. Tão danada na destreza, vem do nada, salta a onça. Descuidado vira presa, é um esturro, a mata afronta. Aqui nós temos a palavra destreza, esturro e afronta sublinhada. O que significa destreza? Com habilidade e facilidade. Esturro, urro da onça, afronta, enfrenta, combate. Aí nós temos a número 1. Que tipo de relação ecológica a onça estabelece com os animais citados na canção? Ela estabelece uma relação de predadismo. Porque o que a onça faz? Ela captura e se alimenta desses animais. Número 2. Por que a onça precisa de caçar outros animais? Ela tem que obter energia. E para obter energia, ela precisa o quê? Realizar a sua caça e estar bem alimentada. Então, ela tem que se alimentar e obter energia para realizar as atividades necessárias para a sua sobrevivência. Cadeias alimentares. Página 22. Todos os seres vivos necessitam de energia. Essa energia ela está presente nos alimentos. Os vegetais absorvem a energia do sol e a transformam em alimento durante o processo de fotossíntese. Já os animais não produzem seu próprio alimento. Eles alimentam-se de vegetais e outros animais para obter energia. Existem animais que se alimentam somente de outros animais e, por isso, são conhecidos como carnívoros. Os animais que se alimentam somente de vegetais são chamados de herbívoros. Já os animais que se alimentam tanto de animais quanto de vegetais são chamados de onívoros. Nós já estudamos isso. A forma mais simples de demonstrar a relação alimentar entre os seres vivos é chamada de cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é representada por uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento ao outro. Observe um exemplo de cadeia alimentar. Aqui no livro de vocês, nós temos a planta com a setinha para a capivara. A capivara com a setinha para a onça pintada. Nesse exemplo aqui de cadeia alimentar, as plantas elas vão produzir seu alimento utilizando o quê? A energia do sol que está acima aqui, ó, delas. A capivara vai se alimentar das plantas e a onça pintada, a capivara se alimenta das plantas e a onça pintada se alimenta da capivara. Então, infelizmente, a cadeia alimentar é assim. De acordo com a posição que ocupam na cadeia alimentar, os seres vivos podem ser classificados em produtores, consumidores e decompositores. O que são seres vivos produtores? Os produtores são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento. As plantas e as algas são exemplos de organismos produtores, pois utilizam a energia do sol para realizar a fotossíntese e produzir seu alimento. Esses seres vivos são considerados a base das cadeias alimentares. Próxima página. Aqui nós temos as algas, nessa gravura aqui. Nós temos as algas, são os produtores das cadeias alimentares aquáticas, servindo de alimento para muitos seres vivos desse ambiente. E aqui nós temos na figura ao lado
Nos ambientes terrestres, as plantas são os seres produtores das cadeias alimentares. Agora vamos falar dos consumidores. Os consumidores necessitam se alimentar de outros seres vivos para obter energia, pois são incapazes de produzir o próprio alimento. Animais como a capivara e a onça-pintada são exemplos de organismos consumidores. Tanto os animais herbívoros quanto os carnívoros e onívoros são organismos consumidores. Aqui nós temos o papagaio, ele é um consumidor de fruta. Aqui do outro lado nós temos a perereca, que é um consumidor que se alimenta de pequenos insetos. E os decompositores são os seres vivos que realizam a decomposição dos organismos mortos. Os fungos e as bactérias são exemplos de seres vivos decompositores. Esses organismos, que podem ser microscópios ou visíveis a olho nu, transformam os restos dos seres vivos em nutrientes que retornam ao solo e são utilizados pelas plantas em seu crescimento. Então, aqui nós temos os bolores, que são fungos decompositores, normalmente encontrados em alimentos mal conservados. E ao lado nós temos fungos, como os cogumelos e orelhas de pau, que atuam na decomposição de árvores mortas. Próxima página. Depois vocês têm que ler isso aqui com os olhos de vocês, calmamente, para vocês entenderem, tá? Fluxo de energia e ciclo de matéria. Em uma cadeia alimentar, quando o ser vivo se alimenta de outro, ocorre transferência de energia e matéria que gera os nutrientes. A energia dos alimentos é utilizada no funcionamento do corpo, como respiração, digestão, locomoção e etc. Já a matéria é utilizada na construção do corpo do ser vivo, ossos, músculos, órgãos e etc. Entretanto, as transferências de energia e matéria ocorrem de forma diferenciada nas cadeias alimentares. A matéria é totalmente reaproveitada nas cadeias alimentares. Por isso, dizemos que ela é transferida de maneira cíclica. As plantas produzem seu próprio alimento e seus nutrientes são transferidos para os animais que se alimentam delas. Esses animais servem de alimento para outros e assim por diante. Quando esses seres vivos morrem, os nutrientes que formavam seus corpos voltam para o solo, pela ação dos decompositores, e podem ser novamente utilizados pelas plantas, construindo o ciclo da matéria. Aqui nós temos o ciclo da matéria de uma cadeia alimentar. Nós temos os fungos e as bactérias. Nós temos a energia solar. Nós temos o capim, o gafanhoto, o sapo, a serpente e o gavião. Vamos ver o que significa o fluxo de energia. Em um ecossistema, começa geralmente pelo Sol. Então, a energia solar é captada pelas plantas. Essa setinha aqui, ó. Que são os produtores por meio da fotossíntese. E depois, ela é transferida para os consumidores, que são os seres que estão aí, gavião, a serpente, o sapo, o gafanhoto. Como os seres vivos utilizam parte dessa energia para realizar suas atividades, cada nível alimentar recebe a quantidade menor de energia que o nível anterior. Na ilustração, as setas representam essa transferência de energia que diminui desde o capim até chegar ao gavião. Por exemplo, do sol vai para o capim, do capim a energia vai para o gafanhoto, do gafanhoto vai para o sapo vai para a serpente e a serpente vai para onde? Para o gavião, certo? Então, aprender é divertido. Agora que você já estudou como funcionam as cadeias alimentares, chegou sua vez de montar algumas cadeias. Para isso, recorte as imagens dos seres vivos da tira lateral, que é essa tira aqui. Deixa eu chegar aqui para cá para mostrar direitinho. Que é essa tira aqui. Vocês vão pegar essa tira aqui, recortar e utilizar para brincar de construir diferentes cadeias alimentares. Aí entra o quê? O caderno de vocês, com o cabeçalho,
com a data de hoje, com a página da atividade do livro de ciências. O caderno de ciências está com vocês, então é para ser feito no caderno de vocês, certo? Anote no caderno as cadeias construídas por você. Professora, eu não dou conta. É só você ler desde o início do capítulo, voltar aqui na página 21, desde onde nós começamos, lê página por página atentamente que você vai conseguir. Aí você vai anotar no caderno as cadeias construídas por você, identificando a posição de cada ser vivo que as constitui, ou seja, que ocupa, produtor, consumidor ou decompositor. Você pode pegar o exemplo de uma atividade no seu livro mesmo, dentro dessa matéria. Depois você vai escolher uma cadeia alimentar construída por você e colar as imagens dos seres vivos que compõem no espaço abaixo, desenhando a seta aqui, ó. Aqui você vai usar essas gravuras para criar uma cadeia alimentar de acordo com isso aqui. Professora, eu não sei. Tem exemplo no livro de vocês, desde o início da explicação da matéria, certo? Aqui, na próxima página, nós temos ciência em ação e é um experimento que vocês vão fazer, vão tirar foto, vão me enviar. Por quê? Porque vai valer ponto. O que vocês vão precisar? De um adulto perto de vocês. Como essa tarefa ela vai ser corrigida na semana que vem, vocês podem fazer até na quinta-feira, mas eu prefiro que se tiver o que precisa em casa, já faça logo, tá? Se não, vocês têm até na quinta-feira, porque sexta eu preciso das fotos mostrando a experiência que vocês fizeram, que é essa aqui, ciência em ação. Nesse experimento, você vai observar a ação de um ser vivo decompositor sobre um alimento. Então, eu oriento vocês a não comer ou beber durante a realização do experimento. Também, vocês não usem depois os materiais usados nessa atividade, certo? O que vocês vão precisar? 2 fatias de pão seco, água e embalagem plástica. Por favor, não façam nada com a mãozinha sem higienizar. Lavem a mãozinha do jeito que tem que lavar a mão de vocês, tanto na primeira etapa do experimento, quanto após a visualização dos resultados, certo? Então, 2 fatias de pão fresco, pode ser o pão de forma ou o pão francês, só separar, dividir as fatias, como se fosse fazer uma torrada, se for pão francês, água e embalagem plástica transparente. É aqueles saquinhos que tá mostrando tudo aqui, ó. Tá? Isso aqui geralmente a gente tem em casa. O que vocês vão fazer? Umedecer uma das fatias de pão com um pouco de água e colocar dentro da embalagem plástica, vedando-a bem, ou seja, pega, fecha ela, nem que seja com uma fita transparente, para vedar isso aí. Deixa a embalagem com a fatia do pão em um local escuro. Pode ser dentro de um forno, sem ligar, é claro. Num local que esteja escuro. Coloque a outra fatia de pão em um local seco e iluminado, sem estar dentro da embalagem. Aí, você vai reproduzir o quadro a seguir no caderno. Vai pegar o número 4, desenhar no caderno de vocês, que lá atrás já vai ter a data, porque vocês fizeram o exercício da cadeia alimentar. Vai colocar assim, ó. Reprodução das fatias de pão no dia da realização do experimento. Pão em um local escuro. Qual que você fez? Que dia que você fez isso? Após... gente, não vai ser pra semana que vem não, tá? Porque esse aqui vai ter que ficar 2 semanas. Ou seja, passando essa semana que vem, na outra que nós podemos pegar o resultado disso aqui. Mas durante o preparo que vocês podem preparar, hoje, se não tiver como, pode ser amanhã, durante o preparo, quando vocês estiverem preparando a experiência, vocês tirem fotos, certo? Aí, vai deixar guardadinho no lugar lá 2 semanas. Por exemplo, se colocar hoje é sexta-feira que vem dá 1,
Na outra sexta-feira que vocês vão ver o resultado. E vai fazer a mesma coisa com o pão em local seco iluminado. Vai colocar ele lá e vai deixar ele lá 2 semanas. Se fizer hoje, vai ser na sexta-feira que vem 1 semana. Na sexta-feira, na outra sexta-feira, 2 semanas. O importante é que vocês tirem foto, vocês fazendo, tirem foto durante, né? E tirem foto na data correta. Aguardou 2 semanas, vocês vão observar as fatias de pão novamente. Aí depois vai desenhar a aparência delas no quadro, mas vai ser no quadro, vai ser onde? No caderno de vocês. E aí você vai responder as questões. O que aconteceu com a fatia de pão que ficou dentro da embalagem plástica em local escuro? E com o pão que ficou em local seco e iluminado, o que houve? Qual é o nome do processo realizado por fungos e bactérias, como é observado no experimento? Quando nós fizemos um experimento desse, provavelmente ele vai entrar em estado de quê? De decomposição, tá? Qual é a importância desse processo para a natureza? Aí você vai explicar por que a decomposição de restos de plantas e animais possibilita o retorno ao solo de nutrientes, que são essenciais para o desenvolvimento das plantas. O que nós usamos? Nós já estudamos isso como esterco para as plantas. Vocês sabem? Restos de alimentos, cascas de banana. Aí para a seção saiba mais. A importância dos micro-organismos. Os micro-organismos, como as bactérias e alguns tipos de fungos, podem ser encontrados em toda parte, no solo, na água, no ar e no corpo de outros seres vivos. As bactérias e os fungos desempenham um papel fundamental na natureza, pois realizam a decomposição de plantas e animais mortos, devolvendo ao solo os nutrientes de que as plantas necessitam para se desenvolver. Além disso, esses micro-organismos vêm sendo utilizados pelos seres humanos para os mais diversos fins. Alguns fungos e algumas bactérias são utilizados na produção de alimentos. Os fungos são empregados na fabricação de pães e queijos, enquanto as bactérias, como as do gênero Lactobacillus, atuam na produção de iogurte. Por exemplo, se você for fabricar um queijo, você não pode ferver o leite para fazer o queijo. Por quê? Porque quando o leite sai da vaca, ele tem bactéria? Tem. Por que ferver o leite que sai da vaca, a gente tira da vaca? Justamente para matar as bactérias. Só que no caso do queijo, é diferente. Se você ferver o queijo, você não vai conseguir fazer um queijo, porque ele não vai coagular. É claro que para coagular, nós vamos ter que usar o coagulante, mas sem o queijo estar fervido. A partir do momento que tirou o leite da vaca, é a temperatura ideal para colocar o coagulante e o queijo coagular. Mas o queijo tem que estar, o leite, quer dizer, tem que estar sem ferver, com bactérias, entre aspas, para que o queijo seja feito. Ou seja, se você pegar um leite de caixinha, ele não vai virar um queijo, porque ele já foi industrializado e já passou por vários processos. Se você pegar leite de saquinho e aquecer ele 8 minutos para ele ficar na temperatura do leite da vaca, você vai colocar o coagulante, você vai conseguir fazer um queijo, certo? Muitos medicamentos também são produzidos com o auxílio dos micro-organismos. Os fungos Penicillium, por exemplo, são empregados na fabricação da penicilina. Penicillium, sei lá como que fala. Um medicamento que trata doenças causadas por algumas bactérias. Já as bactérias atuam na produção de vacinas e na fabricação de insulina, o hormônio essencial para o corpo. Algumas bactérias também são utilizadas para reduzir a poluição de ambientes, pois são capazes de degradar algumas substâncias tóxicas. Aí você vai lá pegar o seu caderninho, colocar a atividade da página 27, seção Saiba Mais e Responder. Vai colocar assim, responda. De acordo com o texto, responda, 2 pontos, na linha abaixo. De acordo com o texto, responda as questões propostas. Qual é a importância do micro-organismo para o ser humano? Não sei. Vai procurar aqui, ó. Nesse texto aqui. Qual é a importância ambiental dos micro-organismos?
tudo que foi falado aqui, dá para vocês terem uma noção, nós falamos que eles atuam na decomposição de restos de plantas e de animais, e algumas bactérias são utilizadas para o quê? Despoluir os ambientes, né? Então, assim, se vocês lerem lá, vocês também vão chegar a essa conclusão. Sublinhe no texto os produtos fabricados por fungos e bactérias. Se você não ler, você não vai saber. Eu acabei de citar como que faz a produção de um dos. E por último, qual desses produtos você e sua família utilizam? Então, isso aqui tem que estar no caderno que vale nota, certo? Terminou isso aqui? Vamos para as atividades. É muita coisa? É, só que nós estamos no horário de aula normal. Vocês vão até na hora do intervalo de vocês. Terminou o intervalo de vocês, que geralmente começa às 14h45 e termina às 15h05, vocês vão fazer as atividades, porque até lá deu para vocês fazer das outras coisas, porque a leitura é grande, mas o experimento, por exemplo, não é tão demorado, porque você vai ter que colocar ele para ficar um certo tempo para ser visualizado. Essas questões aqui você vai copiar no seu caderno. As atividades. 1. Analise a ilustração. A partir daqui. Analise a ilustração de uma cadeia alimentar e depois faça o que se pede. Circule os seres vivos produtores de azul e os consumidores de verde. Eu não sei o que é seres vivos produtores e nem consumidores. Vai procurar lá atrás, certo? Letra B. Um componente importante das cadeias alimentares não foi representado na ilustração. Que componente é esse? Por que ele é importante para o ambiente? Aqui, gente, tem um ser vivo só e está faltando os outros seres vivos que são os decompositores. Aí vocês vão colocar por que eles são importantes para o meio ambiente. Está no texto também explicativo lá atrás. C. Qual é a importância do solo nas cadeias alimentares? 2. Construa uma cadeia alimentar com seres vivos citados no quadro, determinando o papel de cada um deles nessa cadeia alimentar. Por exemplo, o produtor, ele vai se alimentar de quê? Da folha da macieira. Os consumidores da largata. O pássaro vai ser e a serpente, eles vão ser consumidores e, deixa eu observar aqui, largata, folha de macieira. Então, o produtor é a folha de macieira. Os consumidores são a largata, o pássaro e a serpente. E os decompositores são os fungos e as bactérias. Os fungos e as bactérias. Tá, então aí você vai ter que fazer folha de macieira, uma setinha para largata, uma setinha para o pássaro e para a serpente. Escrever embaixo fungos e bactérias e colocar todas as setas voltadas para os fungos e bactérias. Qualquer dúvida nessa aqui, vocês podem me chamar que eu explico para vocês. Mas não tem nada de difícil que vocês não deem conta se leem novamente o texto, tá? Vamos para outra página. No material de apoio, há algumas imagens que ilustram o texto a seguir. Leia-o atentamente e descubra a ordem das ilustrações. Recorte-as e colhe-as no local correspondente. Em seguida, faça o que se pede. Material de apoio. Vamos lá no final do livro. E vamos procurar o material de apoio de ciências da cadeia alimentar. O material de apoio está sempre no final, com as páginas indicadas. Vai estar lá, ó, na seção de ciências, página 1 e em cima tá páginas 29 e páginas 30. Uma cadeia alimentar. Vocês vão destacar, recortar e colocar de acordo com o que está se pedindo. Recorte e colhe-as no lugar correspondente. Em seguida, faça o que se pede. Vamos lá.
Uma cadeia alimentar. Era uma vez uma plantinha que gostava muito de sol. Ela crescia num lindo campo florido. Um dia, um gafanhoto faminto encontrou a plantinha. Ela era o seu alimento predileto. Nhaque. Pegou a plantinha. Depois de comer, o gafanhoto foi passear pertinho do lago. Que azar! Deu de cara com o sapo, que estava morto de fome, e o que ele fez? Comeu o gafanhoto. O sapo, satisfeito, se escondeu para tirar uma soneca. Acordou sentindo fome outra vez e saiu para procurar outros petiscos. Só que apareceu uma cobra e se alimentou do sapo. O sapo ele foi consumido pela cobra. Um dia, a cobra feliz da vida passeava pelo campo. Epa, ela dá de cara com o inimigo, a siriema. Corre que corre para escapar, mas não teve jeito. A siriema foi e comeu a cobra. A siriema é muito rápida, ela corre muito pelo campo. Mesmo assim, certo dia, distraiu-se e deu de cara com o gato do mato. O que o gato do mato fez? Pegou a siriema. O gato do mato tomou muita chuva, ficou doente e morreu. Então, um pequeno exército entrou em ação e comeram o gato. As bactérias acabaram com quase tudo do gato do mato, só sobraram os ossos. Temos depois, surpresa, no mesmo lugar, o que aconteceu? Nascia uma plantinha e começava tudo outra vez. Aí, vocês vão pegar as ilustrações do material de apoio que está na parte de ciências e vai clonar de acordo com o que for lido, certo? Essa matéria aqui é muito interessante. Onde que vocês vão colar? Em cima dessas imagens aqui. Vocês estão vendo que elas estão sem colorir? E as informativas do material de apoio, elas já vão estar totalmente coloridas. Então, de acordo com a cena, você vai colar a gravura em cima, tá? É para colar em cima desse desenho que já está aqui. Recortem direitinho e colhem bonitinho. Página 31. Vou fazer uma coisa aqui, gente. Tá. Peraí. Então, vocês vão deixar a página 31 para continuarmos depois. Então, prestem atenção. Não, mas vamos fazer que termina aqui. Página 31 também. Identifique os seres vivos citados no texto e classifique-os em produtores, consumidores e decompositores, escrevendo o nome de cada um deles na coluna adequada. Vou dar um exemplo. Um dos seres produtores citados no texto aqui ao lado são as plantinhas. Quais são os consumidores que se alimentam um do outro? E os decompositores, quais são? Vai escrever, colou aqui nesse espaço, bonitinho, de acordo com o desenho de vocês. Ah, entendi, o livro de vocês está assim, vocês vão colocar o desenho de acordo com o que está lendo. Então, vocês vão recortar e colar os desenhos aqui, ó, de acordo com o que está sendo recitado aqui no texto, tá? Muito legal essa atividade, vocês vão gostar. Aqui, vocês vão escrever quais são os produtores, quais são os consumidores e quais são os decompositores. Leia esse trecho do texto novamente. Era uma vez uma plantinha que gostava muito de sol. O sol é essencial para o desenvolvimento das plantas, pois ele fornece a elas o quê? Nutrientes ou energia? Vai fazer um X no que se pede. Agora leia o seguinte trecho. Do gato do mato só sobraram os ossos. Tempos depois, surpresa, no mesmo lugar nascia uma nova plantinha e começava tudo outra vez. Para nascer, a nova plantinha utilizou os nutrientes do gato do mato devolvidos ao solo pelas bactérias. Esse trecho ele retrata o quê? O ciclo da matéria ou o fluxo de energia? Quando um ser vivo se alimenta de outro, ocorre transferência de energia e matéria. Descreva as diferenças e as semelhanças entre o fluxo de energia e o ciclo da matéria em uma cadeia alimentar. Então, isso aí vocês vão ter que ler lá atrás para saber. Geralmente, as diferenças sobre o fluxo de energia vai começar sempre pelo quê? Pelo Sol e terminar onde? Nos decompositores. Então, o ciclo da matéria, por sua vez, ele não tem começo nem fim, se for prestar bastante atenção.
Por quê? Porque os nutrientes do solo, gente, eles passam para as plantas e depois para os consumidores e decompositores. Voltando ao solo novamente é onde começa tudo outra vez. E as semelhanças, essas que são as diferenças, né? As semelhanças, como que eu vou explicar para vocês? Tanto no fluxo de energia quanto o ciclo da matéria, eles vão ocorrer o quê? Em sequência. Por que em sequência? Porque quando um ser vivo ele se alimenta de outro, ele vai passando pelos produtores, consumidores e decompositores. Ou seja, resumindo, a atividade de ciências vai começar na página 21, a página 31. Professora, 10 folhas. 10 folhas. Tem que fazer as 10 folhas hoje? Não, porque a nossa aula de ciências é na próxima sexta-feira. Ou seja, isso aqui tudo tem que estar pronto na próxima quinta-feira. Por que na próxima quinta-feira? Porque na sexta-feira nós vamos fazer a correção juntos no Zoom dessa atividade aqui. Então, eu não vou disponibilizar no GR8 antes de sexta-feira que vem, depois que nós fizermos a correção juntos no Zoom. Depois, sim, eu vou digitar no GR8. Ou seja, são 10 folhas, mas vocês têm uma semana para concluir essa atividade, certo? Agora, eu já vou aproveitar que é um vídeo só, para não ter que ver outro vídeo, e falar das atividades de inglês. Atividade de inglês, correção está lá no GR8, em ambiente virtual fórum. Hoje vocês vão fazer as folhas que foram no kit dessa semana e as folhas da semana que vem eu só vou enviar, pedir para vocês buscarem na quarta-feira. Por quê? Porque eu preciso das folhas realizadas para eu corrigir e ver se vocês estão entendendo o assunto através dessas folhas xerocadas que eu estou enviando. Ou seja, quem não terminou a primeira folha da semana passada, dessa semana, vocês têm até quarta-feira para terminar e entregar na escola e pegar as da semana que vem, que serão enviadas na segunda, e eu vou deixar para enviar somente na quarta. Combinado? Então, a aula de inglês hoje de vocês não será no livro, vocês vão entrar no GR8 e fazer a correção das aulas de inglês que já vão estar disponíveis para vocês, e as atividades de inglês serão na folha. As atividades de folha de ciências, essas sim, vocês têm que terminar, porque precisam estar entregues na secretaria da escola na quarta-feira. Combinado? Tenham um final de semana abençoado. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp. Beijo!